Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de Chapecó. É dia de Copa do Brasil, o Cruzeiro em campo contra a Chapecoense, Copa do Brasil que já começou, fase de oitavas de final, jogo difícil para todo mundo. O Cruzeiro desafiando então a Chapecoense na Arena Condá, com muito cruzeirense por aqui. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Dois reforços bem próximos de serem contratados. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, diretamente aqui de Chapecó. 6h30, Arena Condá, bola rola. O Cruzeiro em campo diante da Chapecoense. É o jogo de ida da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, que começou com a fase de oitavas de final tendo jogo difícil para todo mundo, hein? Vasco e Fluminense empataram por 0-0 no Mineirão. Atlético Mineiro e Juventude empataram por 0-0 na Arena do bairro Califórnia. Santos e Remo empataram por 0-0 na Vila Belmiro. Hoje temos Palmeiras e Fortaleza, 4 da tarde. 18 horas, Mirassol e Grêmio. 18h30 aqui em Chapecó, Chapecoense e Cruzeiro. 19h30, Internacional e Corinthians. A fase de ida, ou os jogos de ida, se encerram amanhã com Atlético Paranaense e Vitória em Curitiba. Jogos de oitavas de final da Copa do Brasil. A Chapecoense apostando tudo na Copa do Brasil, porque no Brasileiro o time está muito mal, praticamente rebaixado. O Cruzeiro chegou ontem, alguns torcedores vieram recepcionar a delegação aqui no hotel. Gerson treinou normalmente, à disposição do técnico Arthur Jorge. Zé Lucas, que ainda não estreou, também à disposição. E o Zé Lucas pode jogar a Copa do Brasil porque ele veio e entra antes da fase de oitavas de final. Ele até jogou pelo Sport, mas jogou na quarta fase, o regulamento permite, então está liberado. Vamos ver se ganha alguns minutos ao longo desse jogo. Uma tendência aí do Arthur Jorge manter a base forte, porque ele não tem essa de priorizar competição, e são os dois jogos já agora na sequência, né? Valendo a vaga nas quartas de final. Então só temos que aguardar se Felipe Moraes será mantido entre os titulares, se o Fagner retorna na vaga do William, o William que fez um bom jogo em Curitiba. Então temos que ver aí o que vai fazer o técnico cruzeirense, mas com certeza é um Cruzeiro forte para tentar sair na frente. Lembrando que a Arena Condá agora é com grama sintética. E a diretoria do Cruzeiro bem perto aí de ter dois reforços nesta semana. O Cruzeiro aguardando as chegadas de Lúcio Rodrigues, que vem emprestado pelo Neon da Arábia Saudita, e de Wesley, que vem emprestado pelo Al Nassr. Negociações bem encaminhadas. Não se acredita agora que terá uma reviravolta ao ponto de não dar certo. Tanto o Wesley quanto o Lúcio Rodrigues são duas opções aí ofensivas e que o Cruzeiro está bem próximo de trazer por empréstimo de uma temporada. Concentrado para o duelo diante da Chapecoense, preparação foi encerrada com um treinamento pela manhã na Arena da Baixada, com a presença de Gerson, e aí o técnico Arthur Jorge muito à vontade para definir o time que joga neste domingo na Arena Condá. O Cruzeiro treinou no gramado sintético da Arena da Baixada, porque neste domingo também a Arena Condá tem gramado sintético. É uma novidade não tão recente assim, mas o Cruzeiro pela primeira vez vai atuar no gramado sintético da Arena Condá. E aí o técnico Arthur Jorge preparando a equipe para começar bem este mata-mata, sabendo que a decisão será no Mineirão na quarta-feira, e o Cruzeiro esperando um grande público. Vamos acompanhar aí na Samuca TV com a narração do Gabriel Nogueira, o Gabriel Show, neste domingão diretamente da Arena Condá. Mas sei que tá todo mundo aqui esperando informações de bastidores, porque o mercado do Cruzeiro ele deu uma esquentada legal nas últimas horas, hein? Trouxemos mais cedo a negociação com Lúcio Rodrigues, ex-Bahia, atualmente no Neon da Arábia Saudita, e aquela situação do Wesley que a gente já tinha trazido. O fato novo aí, para a gente dar uma atualizada aqui, é que as duas negociações, elas estão bem encaminhadas, de fato. Não tem assinatura, obviamente, tem documentação aí trocada entre as partes.
aí no caso Cruzeiro e Al Nassr, Cruzeiro e Neon, inclusive 2 clubes da Arábia Saudita. E o Cruzeiro na expectativa de ter esses 2 jogadores reforçando o time do técnico Arthur Jorge. Vamos lá, sobre o Wesley, o Cruzeiro retomou aquele contato e aí o jogador, ele de fato comunicou ao Corinthians que não esperaria mais, porque não tinha nenhum prazo assim também para o Corinthians definir. E o atleta ele conversou com as pessoas do Cruzeiro, falando que naquele momento ele tinha feito a opção pelo Corinthians, mas que gostou do que tinha conversado no Cruzeiro, que era uma opção interessante, mas a partir do momento em que não dá certo o fim do transfer ban com o Corinthians, o Wesley também vê no Cruzeiro um projeto, uma oportunidade para ele dar uma retomada na carreira. E aí, o jogador, ele gostou das novas conversas, das novas tratativas, então a informação que a gente tem é que o Cruzeiro, ele tem uma condição bem legal nessa questão aí do salário do Wesley. Eu vi muita gente até especulando um valor bem alto, não que seja um valor baixo, mas o Cruzeiro vai ter aí uma ajuda importantíssima do Al Nassr na divisão ali do pagamento do salário do jogador. Então, foi esse o fato também que fez o Cruzeiro retomar a condição e pelo bom relacionamento do Arthur Jorge com dirigentes da equipe saudita. E aí, o que aconteceu hoje é que teve um amistoso do Al Nassr contra a equipe do Estrela Amadora, de Portugal. O Al Nassr passando aí um período na Europa, e o Wesley não atuou neste amistoso porque a negociação ela vai caminhando para o desfecho, e o desfecho é o quê? A assinatura de toda a papelada e o atleta viajar, fazer os exames médicos e assinar o contrato. A expectativa é de que isso aconteça já neste início de semana. O Cruzeiro quer que o Wesley chegue o mais rápido possível para ser inscrito na fase de oitavas de final da Copa Libertadores. E aí o mesmo vale para outra negociação do Cruzeiro, que está em um estágio bem avançado, com uma chance de fechar, que é a do Lúcio Rodrigues, o atacante uruguaio de 23 anos. A conversa do Cruzeiro, ela se intensificou nas últimas horas para uma vinda por empréstimo com opção de compra. Aí o Cruzeiro vai pagar o salário ao jogador, não sei, questão de valores também, não é uma prática que a gente faz por aqui, né? Mas é um salário que o Cruzeiro encaixou ali dentro de uma folha salarial. E aí o Lúcio Rodrigues, o Cruzeiro enxerga o Lúcio podendo fazer algumas funções, beirada, segundo atacante, um centroavante também, funções que o jogador exercia desde os tempos de Uruguai, de futebol uruguaio. Ele veio para o Bahia, jogou em algumas posições também, fez até um gol contra o Cruzeiro no Mineirão, naquele empate de 2024. Ele que foi negociado aí por mais de 20 milhões de euros e tem uma negociação bem encaminhada para um empréstimo com opção de compra, um empréstimo de uma temporada. O mesmo vale para o caso do Wesley. E também o Cruzeiro quer o atleta chegando neste início de semana para fazer os exames médicos e assinar contrato. O Cruzeiro vai acelerar aí para que, fechando essas 2 contratações, e a possibilidade é muito boa, que os 2 sejam inscritos pelo Cruzeiro para as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Então, são jogadores que fizeram aí a pré-temporada dos clubes, o Lúcio Rodrigues no Neon, o Wesley no Al Nassr, e vão precisar de pouco tempo para ficar à disposição. Então, claro, né, enquanto não tem papelada assinada, não tem negociação sacramentada, mas de fato, são 2 jogadores aí que, dando tudo certo nas próximas horas, eles vão acertar a viagem para Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato. Ainda, pelo que eu conversei nas últimas horas, nenhum ainda com a passagem comprada, inclusive, porque tem essas últimas questões aí, os clubes autorizarem, né, a viagem dos atletas para os exames médicos e assinatura de contrato. Então, assim que acontecer e a gente tiver, vamos comunicar também e trazer, ou aqui na Samuca TV, ou no Central da Toca. Mas, de fato, mercado do Cruzeiro dando uma esquentada e o Cruzeiro podendo ter aí, nesta próxima semana, 2 contratações. O Wesley vindo do Al Nassr por empréstimo de uma temporada. Lúcio Rodrigues vindo do Neon por empréstimo de uma temporada. Tá falado, pessoal?